Olá, eu Maria da Guia com mais um vídeo de dicas para vocês e hoje eu vim falar sobre um assunto bem interessante. Vou começar esse vídeo de dicas com uma pergunta. O que você entende por recheio tradicional? Vamos falar de recheios tradicionais e preço, tá? Então, por que a gente vai falar sobre esse assunto? Eu vou dizer daqui a pouco. Mas já peço que você pare um pouquinho enquanto você reflete um pouquinho aí sobre a minha pergunta. O que é tradicional para você e se você entende um recheio tradicional como um recheio mais barato. Enquanto você pensa sobre isso, você já deixa teu like aí pra mim, tá bom? Comentário, principalmente comentário com perguntas, deixe apenas no final do vídeo, quando você vê o vídeo todo. Porque tem gente que pergunta uma coisa, mas que a resposta já está no vídeo, tá? Então acontece muito isso, a pessoa vê um trechinho do vídeo e aí começa a fazer pergunta e a resposta está no vídeo, tá? Então, vamos primeiro dizer o que é tradição. Tradição é algo que se passa de geração em geração. Ou seja, eu aprendi com a minha mãe, que por sua vez aprendeu com a mãe dela, que por sua vez aprendeu com a mãe dela. E assim vai se passando de geração em geração. Que hoje eu passo para meus filhos. Isso é tradição. Então, antigamente, quando a gente falava em bolo, a gente só bolo de noiva principalmente, a gente pensava logo em recheio de doce de leite com ameixa, doce de leite com coco, nozes. Sempre foram os recheios tradicionais de bolo, principalmente bolo de noiva, bolo de casamento, né? Então isso é o que a gente entende por tradicional, uma coisa que as pessoas costumam comer. Hoje o que tem de muito tradicional é o brigadeiro de coco, é o brigadeiro de chocolate. Então esses são recheios tradicionais. Então para um pouquinho e pensa, tá? O que quais são os valores, a diferença de valores entre um recheio fino e um recheio tradicional. Ah, mas o que é um recheio fino? Ah, um recheio fino para mim é um recheio bem preparado com ingredientes nobres. Para mim isso é um ingrediente fino, tá? Então assim, se eu pago R$100 no quilo de nozes, ele pode ser um recheio tradicional, mas ele também é um recheio fino. Vocês entenderam? Então assim, um doce, um camarfeu, aquele docinho que é todo branquinho e tem uma noz inteira assim, uma metade de uma noz em cima. É um doce tradicional, mas ele não deixa de ser caro e fino, certo? Então assim, a gente tem que parar um pouquinho e analisar os valores que a gente paga, preço mesmo que a gente paga e o valor que a gente dá ao nosso trabalho. Valor é aquilo que não se paga com dinheiro. É toda a receita que você teve que criar, a receita, às vezes a gente pega uma receita de alguém e a gente melhora, coloca o nosso jeito, nossa cara naquilo. Claro que tem coisas que não dá pra mudar, tá, gente? Então, não pode mexer em todas as receitas. Tem gente que acha que pode substituir tudo por tudo e não pode. Toda receita é pensada, toda receita é um processo químico que se faz ali para poder ter aquele resultado final. Confeitaria, culinária é pura química e matemática. Então a gente não pode ir substituindo tudo por qualquer coisa, tá bom? Então para um pouco para pensar sobre isso. Por que eu trouxe essa questão hoje? Que a gente está levantando essa questão. Ontem eu fui reabastecer o meu estoque de algumas coisas que eu estava precisando. Então o que acontece? Eu tomei um susto quando eu fui comprar as ameixas, né? A ameixa é um recheio tradicional que todo mundo acha que a ameixa é um produto nacional e sei lá o que, e que é barato. Enfim, eu não sei. Eu sei que tem ameixa nacional, eu sei que tem ameixa importada, só que essa ameixa seca, eu não sei o certo, se ela é importada ou se ela é nacional. Eu acredito que seja ameixa importada, porque, gente, não tenho certeza disso que eu tô falando, mas o caso é que aumentou demais. Eu procurei uma nota aqui sobre a última que eu tinha pago. A última que eu paguei, né, eu paguei R$35 no quilo de ameixa. Sabe quanto que eu paguei ontem pelo quilo de ameixa? Eu paguei R$79. Eu vou circular aqui e eu vou mostrar pra vocês. Tomara que vocês consigam enxergar. Eu circulei aqui e eu vou dobrar mais uma vez aqui pra ver se vocês conseguem enxergar aonde eu circulei. Ok? Lá, dobra. Só aonde eu circulei com caneta. Eu não sei se dá pra vocês enxergarem daí. Aqui. Tá? Não sei se dá pra vocês enxergarem, mas eu paguei R$79 pelo quilo de ameixa, tá? Eu sempre compro no mínimo 1 quilo de ameixa, no mínimo. Quando a moça falou que era R$79, eu falei, não, me dá meio quilo.
Não rola não, me dá meio quilo, vamos esperar baixar isso aí, que eu não sei o que está acontecendo. Então veja, o que eu comprei deu 542 gramas. Sabe quanto que eu paguei? R$ 42,82. Então, quando a gente vai fazer um bolo, aí a pessoa vem com a história de que é só um bolinho. Ah, é só um bolinho, eu quero de ameixa mesmo, sabe? Ele entende que é uma coisa simples, que é uma coisa barato, porque é uma coisa tradicional. E não é. Só que quem tem que entender que isso é um produto fino, caro, é você. Então você tem que ficar atenta, que quando o cliente disser assim, ah, eu quero uma coisa simplesinha, você diz, veja bem, o quilo dessa belezinha tradicional para fazer só um bolinho tá custando R$ 80 praticamente. Porque veja, eu fui de condução pública ontem, eu não dirijo, eu fui de condução pública no centro da cidade comprar essas coisas. Então eu paguei a condução e paguei as nozes não, a ameixa, certo? Então eu paguei R$ 6 de passagem e mais R$ 42,82 em 542 gramas de ameixa. Então, esse valor que eu paguei da passagem também tem que ser diluído aqui no valor dessa ameixa, porque eu tive que me deslocar e ir lá pagar isso, porque eu não estou contabilizando nem tempo. Então, vejam, a gente tem que prestar muita atenção para a gente ter o jogo de cintura na hora do atendimento ao cliente, para a gente não cair nessa conversa, tá? De que é um recheio simples, que é só um bolinho, sendo que você é que sabe o valor que você está pagando por todos os ingredientes, os insumos aí, para esse bolinho de sabor tradicional que o teu cliente quer. Isso quando ele não vem com a ideia, perdão, isso quando ele não vem com a ideia de que ele quer um bolo com uma cobertura igual aquelas de casamento que se fazia antigamente. E que hoje em dia, as novas confeiteiras, a maioria não sabe nem o que é. Porque era o que? Era açúcar e sei lá o que, gordura. Eu mesmo não sei. Eu sei que eu não comia aquilo nem por nada da vida. Que era horrível, né? Então, assim, mas tem gente que gosta, que lembra, sei lá, e fica com aquela memória afetiva. Então, gente, cuidado com o que é tradicional, que o que é tradicional nem sempre é barato, nem sempre é o valor que o teu cliente entende que é só de um bolinho. Ele, na casa dele, ele entende que para fazer um bolo ele precisa de ovo, açúcar, farinha de trigo, manteiga, leite, etc. E aí ele não contabiliza água, ele não contabiliza energia elétrica, ele não contabiliza a mão de obra, ele não contabiliza nada. Ele só vê que é um bolinho desse tamanico. Ah, é um bolinho desse tamanico, como é que pode custar 100, 150 reais? Como é que pode isso? Nossa, mas é só... Nossa, mas é do tamanho de um panetone. Eu já escutei muitas vezes essa expressão, né? Um bolo aro 15. Ah, é muito pequenininho, é do tamanho de um panetone. Mas não sabe que para você fazer aquele bolinho aro 15, do tamanho de um panetone, com um sabor de ameixa, uma coisa tão comum. Olha quanto é que tá custando. E você lava, suja a mesma quantidade de louça, desde fazer a massa, fazer recheio ou fazer a cobertura. A mesma quantidade de louça que você vai fazer um bolo de 50 fatias, que você vai sujar também para fazer um bolo aro 15. Então a bagunça é a mesma. A responsabilidade sua também é de você entregar um produto bom, né, gostoso, bem feito, em pé, inteiro. A responsabilidade é a mesma. Lindo, a responsabilidade é a mesma. De você entregar um aro 15 ou um aro 30 ou um aro 35 por 35, ou seja lá o que for, de que tamanho. É a mesma responsabilidade. Então, muito cuidado com o que você pensa sobre tradicional, por como que você entende sobre o que é simples, sabe? E o gourmet ou o fino, muito cuidado, porque no final o que conta realmente é o preço que você paga. E aí você tem que fazer suas contas para poder você chegar no resultado que você tenha lucro, porque ninguém vai para a cozinha trabalhar, transformar a cozinha da sua casa numa zona de guerra para poder não ter retorno, tá certo? Então agora sim, deixa teu comentário para mim, tá? E pode deixar pergunta também se desejar, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma questão para poder levantar aí a bandeira, levanta aí que a gente discute também sobre isso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus!